De janeiro a agosto deste ano, o número de pedidos de recuperação judicial e falência cresceu quase 60% no país. Acompanhe na reportagem de Carolina Chaves. Entre os pedidos que mais chamaram a atenção devido ao tamanho da dívida e de consumidores prejudicados está o das lojas Americanas. A empresa varejista revelou uma dívida de 43 bilhões de reais. Desde janeiro deste ano, ela está em recuperação judicial. Outro setor que também vem apresentando dificuldade financeira é o setor de viagens. Em agosto deste ano, a 123 Milhas entrou em recuperação judicial. A Justiça levou em conta o pedido da empresa para preservar a continuidade da atividade da agência de turismo. No mês passado, a 123 Milhas suspendeu a emissão de passagens para embarque previsto até o fim deste ano. Também em setembro, os sócios tiveram 50 milhões de reais bloqueados para garantir o pagamento aos consumidores que tinham pacotes comprados e não conseguiram viajar. Foi o que aconteceu com esta psicóloga. Ela comprou um pacote promocional pela 123 Milhas para viajar no próximo mês. Mas ela foi surpreendida com o cancelamento e teve que desembolsar um valor a mais para comprar nova passagem. Isso me acarretou problemas relacionados a dívidas, né? Eu precisei me endividar para poder comprar essa passagem, para não perder o que eu já tinha comprado, né? E manter a viagem que eu já estava há um ano e pouco esperando acontecer. Bom, e agora, para repercutir o tema, eu recebo aqui no estúdio da TV Justiça o advogado que é especialista em direito empresarial, Henrique Araque. Boa tarde, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela presença aqui. Imagina, pessoalmente. O prazer é todo meu, estou sempre à disposição aqui da TV Justiça. Que bom, muito grata. Bom, eu queria que você explicasse para a gente qual é a diferença entre recuperação judicial e falência. Pois bem, a recuperação judicial é um processo, vamos dizer assim, de negociação coletiva. Então, o devedor, né, que está em dificuldade financeira, ele busca os seus credores individualmente, normalmente. E, às vezes, ele não tem aquela força ou aquela possibilidade de negociar diante daquela situação. Então, quando ele pede a recuperação judicial, ele está, na verdade, usando do poder judiciário, no bom sentido, para convidar os credores que quiserem para sentar numa mesa e forçar a negociação. Por que eu digo forçar? Porque o fato do credor não participar da negociação não significa que ele não vai ser afetado por ela. Ele simplesmente não vai poder participar da negociação. Então, os credores que se sentarem à mesa, né, que é a Assembleia Geral de Credores, eles vão poder votar o plano de recuperação judicial que vai substituir os contratos antigos. Já a falência é uma coisa completamente diferente. É uma situação onde a empresa não tem mais viabilidade econômica, seja porque o empresário não quer mais continuar a atividade, seja porque de fato ela não tem mais viabilidade, e o que a gente vai fazer é fazer um processo de quebra controlado. Em vez de credores, né, correndo para penhorar ativos, aquela coisa mais confusa, o que vai acontecer é que o judiciário vai nomear uma pessoa chamada administrador judicial, e essa pessoa vai controlar a venda, a liquidação dos ativos, o pagamento dos passivos na ordem judicial, para tentar evitar que a quebra daquela empresa reverbere demais no mercado. Agora, na recuperação judicial, o sujeito precisa bater a porta do Poder Judiciário e o Judiciário vai avaliar se aquilo é cabível ou não, né? Quais são os critérios, em linhas gerais, que são levados em conta? Tá, isso é até bastante importante que a gente coloque pelo seguinte, que as pessoas têm uma visão muito equivocada da recuperação judicial, né? De como se fosse um processo antagônico, e não é. Como eu falei, na verdade você só vai pedir ao Poder Judiciário para que ele possa me ajudar a organizar uma mesa redonda coletiva para negociação daquilo ali. E como é uma benesse que a legislação permite para o empresário, ela tem alguns critérios. Então você tem que ter, no mínimo, 2 anos de atividade regular, então não é abrir agora. Você, por exemplo, não pode ter cometido nenhum crime falimentar, nem nada com relação a isso, não pode ter pedido recuperação judicial nos últimos 5 anos. Para isso também não virar, vamos dizer assim, um modelo de negócio. Então, o tempo todo que você tem uma dificuldade, você vai lá e pede recuperação judicial. Eu gosto de falar que a recuperação judicial é como se fosse uma quimioterapia, tá? Ela é um procedimento grave, é um procedimento complexo, é um procedimento que causa problemas, vamos dizer assim, tanto para o devedor que fica com a sua imagem de crédito abalada,
como para os credores, que vão ter que sofrer muitas vezes um deságio muito grande. Então, assim, é um procedimento de negociação coletiva, tem os seus critérios legais, e o que o judiciário vai fazer é verificar se esses critérios objetivos são atingidos. O judiciário não vai julgar se aquela empresa é merecedora de se recuperar. Quem faz esse julgamento são os credores. Então, assim, quem julga se aquela empresa ainda pode se recuperar, se ela ainda tem condições de continuar no mercado, não é o judiciário, não é um perito. São os próprios credores que vão avaliar o plano e decidir se eles concordam ou não com o que está acontecendo ali. Agora, como é que fica a situação dos credores, dos acionistas, por exemplo, e dos consumidores, né? O consumidor já fica ali com o pé atrás, será que vai dar certo, né? E funcionários, eu falei consumidores, mas trabalhadores, né? Também estão ali no topo do ranking, dos mais preocupados, né? Sim, é porque você citou duas categorias de pessoas que são, né, consideradas hipossuficientes pelo direito, que é justamente os consumidores e os trabalhadores, que diferentemente de um fornecedor que está acostumado com aquela regra de mercado, que inclusive muitas vezes tem, né, poder de barganha para poder negociar diretamente com o empresário. O empregado e o consumidor muitas vezes não têm essa condição. Então, por isso, justamente, que você tem até ordenamento jurídico, micro-ordenamento jurídico específicos para eles, né? CLT e Código de Defesa do Consumidor. Mas na recuperação judicial e na falência, a coisa não é tão bem assim. Você tem, né, uma classe de credores, que é a classe 1 para os trabalhadores, portanto, eles votam ali sozinhos, mas os consumidores, eles são enquadrados ali como credores quirografários, ou seja, credores que não têm nenhum tipo de garantia. Por exemplo, 123 milhas que apresentamos na reportagem. Por exemplo, 123 milhas. Então, os consumidores que adquiriram, né, que compraram, foram clientes da 123 milha nesse sentido, eles não vão ter uma classe especial que vai tratar da situação deles em específico. Eles vão estar lá na classe 3, junto com os quirografários, e vão votar o plano junto com eles. E até interessante para comentar que como é que o plano ele é aprovado. Para o plano ser aprovado, ele tem que ser aprovado por todas as classes de credores, são 4. Então a gente tem os trabalhadores na classe 1, credores com garantia real na classe 2, quirografários, que tanto os consumidores como qualquer credor que não tem uma garantia específica na classe 3, e credores micro e pequenos empresários na classe 4. Não precisa ser por unanimidade, mas em cada uma dessas classes tem que ter a aprovação. Então, por maioria na classe 1, na classe 2, na classe 3, na classe 4. Mas trabalhadores têm prioridade? Não tem prioridade. Não é prioridade. Eles têm um tratamento especial na lei que é o seguinte: o plano precisa pagar os últimos 3 salários até 5 salários mínimos por empregado, os últimos 3 salários tem que pagar em 30 dias e os créditos trabalhistas devem ser pagos em até 2 anos, atendidas as questões, os critérios da lei. Mas ele não necessariamente vai receber primeiro. Eu posso colocar os trabalhadores, tirando esse dos 30 dias, para receber daqui a 24 meses, e alguns quirografários eu pago agora, não tem problema. 24 meses é muita coisa, né? Meses. Agora, rapidinho para finalizar, a lei nova agora de 2021 trouxe um prazo, né? Sim. A pessoa não pode ficar ali a empresa em recuperação judicial por décadas. Sim. Agora, qual é o prazo máximo? É que, na verdade, o que trouxe a lei foi o seguinte: a lei, ela trouxe dada uma preocupação que as falências começavam e não acabavam nunca, falência. foi a falência, não foi a recuperação judicial. Tá. Então, que a falência começava e não acabava nunca, veja em call, por exemplo, que eu te falei, que já está há 3 décadas rolando, você tem agora um princípio que eles chamam de fresh start, de pratos limpos. Qual que é a ideia? Você tentou a atividade empresarial, não deu certo. Então, a gente vai encerrar a atividade com a falência. Só que não é para demorar décadas. Isso aí destrói valor. Imagina se um computador que está dentro do ativo da empresa há uma década, ele não vale mais nada. Então a ideia agora é que o juiz, ao nomear o administrador judicial para controlar a quebra, ele tem um prazo ali, vamos dizer assim, de 3 anos para tentar resolver o assunto. É óbvio que tem o credor que tiver entrado dentro dessa falência, ele está dentro, mas a ideia é que em 3 anos ela se encerre ou então encaminhe para o encerramento, justamente para não demorar tanto tempo assim. Perfeito. E a gente torce, né, que as empresas em recuperação judicial, que são muitas, consigam se reerguer. Aquelas que merecerem, né? Exato, Não aquelas mais complicadas. Boa observação para a gente finalizar. Excelente, doutor Henrique Araque. Muito obrigada pela participação conosco aqui no estúdio. Muito obrigado pelo convite. Estou à disposição. Boa tarde.